non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo. Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós iremos falar sobre a expansão espanhola, uma temática muito importante para os nossos conhecimentos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Os nossos objetivos são, em primeiro, nós vamos analisar os tratados ibéricos entre a Espanha e Portugal. Depois nós vamos identificar qual era o objetivo maior do projeto de expansão marítima dos espanhóis, bem como nós vamos também destacar o projeto que os motivou a se lançar ao mar. Então sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa aula de História. Bem, como vocês já sabem, porque já viram na outra aula, a Guerra de Conquista, quando os espanhóis conseguiram expulsar os mouros da Península Ibérica, terminou apenas em 1492, quando foi conquistado o Reino de Granada. Esta vitória coroava a ação empreendida por Fernando, do Reino de Aragão, e Isabel, do Reino de Castela. Eles eram casados com o objetivo de unificarem os vários reinos espanhóis. Os reis católicos, como o casal ficou conhecido, conseguiram superar as rivalidades existentes entre os vários reinos e unificá-los após a incorporação de Navarra, formando então o Estado Nacional Espanhol. Para conseguir alcançar os mercados, então, onde eram comercializadas as lucrativas especiarias orientais lá na Índia, os espanhóis precisavam encontrar, então, uma rota que fosse alternativa à dos portugueses. E aí nós vamos ter os tratados ibéricos que surgem nesse tempo dentro dessa aliança de Portugal e Espanha. Foi na luta, por exemplo, contra os mouros, a aliança entre Espanha e Portugal, na luta contra os muçulmanos, que a Espanha assinou o Tratado de Toledo. Este tratado, ele assegurava a posse de terras ao norte das Canárias e aos portugueses ao sul. Dessa forma, os portugueses ficaram com o monopólio da única rota às Índias, obrigando os espanhóis, então, a buscarem outra rota para o Oriente. É nesse mesmo tempo que acreditava-se que a Terra era plana. Mas existia um projeto defendido por Cristóvão Colombo que acreditava na Terra como um globo, uma esfera, que se seguisse para o Ocidente, certamente chegaria em linha reta ao Oriente. É a circunnavegação defendida por Colombo. Bem, este projeto tinha sido rejeitado por Portugal. Daí, Colombo ele vai recorrer à coroa espanhola. E depois de muitas negociações, os monarcas Fernando de Aragão e Isabel de Castela, Aragão e Castela são os principais reinos que ajudaram a formar a Espanha, através, como você já sabe, do casamento de Fernando e Isabel. Então, eles têm uma parceria com a burguesia espanhola, que vão financiar essa viagem de Colombo, que propunha dar a volta ao mundo e chegar às Índias pelo leste. Bem, mesmo após sua chegada às Américas,
Colombo não quis acreditar, né, que aquela terra fazia parte de um novo continente. Então ele defende duramente, por toda a sua vida, que ele tinha chegado às Índias Orientais, sendo que aquela era apenas uma parte desconhecida dela, segundo Colombo. Por esse motivo, inclusive, que os nativos do continente eles vão ser chamados de índios. Assim, Colombo os nomeia. Essa chegada, então, vai efervescer uma nova disputa entre Espanha e Portugal e um novo tratado, por causa do descobrimento da América. Este tratado foi mediado pelo Papa Alexandre VI, que tem como título Bula Intercoetera, né? Que é um documento. Mas vai haver também o Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo entre a Espanha e Portugal, mediado pelo Papa Alexandre VI em 1494, que deu direito aos portugueses terras localizadas na América. Desta forma, Portugal ele adquiriu direito a essas terras onde o Brasil está localizado. Então, foi assim que logo em 1500, a expedição comandada por Pedro Álvares Cabral chegou às terras brasileiras, né? Então a gente vai ver que o Tratado de Tordesilhas ele não vai se sustentar. Por quê? Os franceses, embora católicos, recusaram-se a honrar as bulas papais e o Tratado, né, de Tordesilhas. Eles se recusam dizendo o seguinte, há até uma frase famosa: gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma este dividiria o mundo. E assim eles começaram a sua própria exploração do litoral brasileiro já em 1504, continuando suas incursões pelo século XVI. Só que eles vão ser expulsos pelos portugueses em 1565, e daí os espanhóis também se revelaram, né, uma ameaça para os portugueses, porque eles também não cumprem o tratado. E apesar deles terem assinado o tratado, eles se estabelecem no litoral sul, lá de São Paulo, né? Pedro Álvares Cabral, no Brasil, né, nós vamos ver que a expedição de Cabral tinha como objetivo seguir a mesma rota feita por Vasco da Gama, que levaria às Índias. Contudo, no caminho vai haver um desvio da rota, e é possível que a expedição de Cabral também tivesse como missão assegurar o território do Novo Mundo, destinado aos portugueses pelo Tratado de Tordesilhas, né? Mas o que podemos afirmar é que a coroa portuguesa ela estava estabelecendo seu domínio sobre a parte que lhes foi destinada, né, dentro do tratado, sem conhecer, talvez, o tamanho das terras que estava tomando posse. Bem, para concluir, nós vamos ver que o objetivo maior de uma rota de navegação que fosse capaz de estabelecer o contato comercial direto entre a Espanha e a Índia, este então é o objetivo primeiro. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo.